Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, dia 12 de setembro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com a sua vida. E antes, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 29. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, verso de número 29. Vai dizer assim a palavra de Deus: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou sem arrependimento. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus é soberano naquilo que ele faz. O nós estarmos aqui hoje é graça de Deus, é misericórdia de Deus. A Bíblia mesmo vai relatar que, porque pela graça, Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, ó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então lá diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. No verso 9 vai falar, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação, não baseia-se na obra, nas obras que você faz. Deixa eu explicar certinho. Tem pessoas que, por serem boas na visão delas, do jeito que elas estão andando, procurando ser pessoas íntegras, elas acham que por conta disso elas vão para o céu, né? Sem precisar entrar pela porta que é Cristo. Isso não existe. Eu me lembro certa feita, quando eu trabalhava no HU, no Hospital Regional lá em Cascavel, e eu fazia bastante evangelismo nas alas, né, nos quartos. Sempre estava evangelizando, orando pelos enfermos lá. E eu me lembro que numa dessas feitas eu entrei num dos quartos da F2 e aí teve um homem, num desses que estavam lá deitado, teve um homem que eu estava conversando com ele, falando as coisas de Cristo para ele, né? Conversando com ele ali. E aí ele pegou, olhou assim e falou, olha pastor, eu não bebo, não fumo, nunca matei, não ando na mentira. O meu vício é trabalhar. Só isso, tá? O meu vício é trabalhar. Eu falei, eu entendi. Mas pro senhor ver, ó, o senhor não bebe, não fuma, e o pessoal ouvindo. O senhor não bebe, não fuma, nunca matou, não mente. Pelo que eu entendi, o senhor vive uma vida, procura viver uma vida na integridade, né? E ele olhando, ouvindo, né? Eu falei, então, só que pela Bíblia Sagrada, se Jesus voltar agora, o Senhor fica com todos esses atributos teus. O Senhor vai pro inferno. Por quê? Porque a salvação não depende das suas boas obras, mas depende do favor imerecido que Deus manifestou por meio de Jesus para a sua e para a minha vida. Isso é graça de Deus. Nós não merecíamos. Por isso que a graça significa, numa das suas interpretações, significa favor imerecido. Nós não merecíamos essa graça de Deus. Nós não merecíamos essa dádiva de hoje estarmos vivos diante da presença de Deus. Aí você vai dizer, pregador, mas por que não merecia? Não merecia porque quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, a Bíblia fala que o pecado ele enraizou em toda a humanidade. Né? Então toda a humanidade, até a criança quando nasce já sob a influência do pecado.
E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, ele falou, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem desobedeceu, falhou lá no Éden, na ordem explícita, direta, que Deus havia dado, que de todas as árvores do jardim poderia comer, tranquilamente, mais da árvore que se encontrava no meio do jardim, que possuía ali o conhecimento do bem e do mal, dela eles não poderiam comer nem tocá-la, porque no dia que eles comessem, então certamente eles morreriam, fisicamente não, espiritualmente. Eles iriam cair na desobediência diante da presença de Deus. E a desobediência é pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando o pecado entrou no mundo, nós estávamos todos destinados para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que o livro de Apocalipse fala. Só que Deus, ele não improvisa. Ele sabia que o homem iria falhar, né? Ele sabia que o homem falharia, que o homem desobedeceria. Então Deus já tinha um plano adicional para que Deus pudesse trazer o homem novamente a si, diante da sua santa e poderosa presença. Naquele tempo, no Velho Testamento, bem sabemos que os meios de sacrifícios eram altares, os quais eram oferecidos a Deus, antes do tempo de Moisés, com o tabernáculo móvel lá no Egito, no deserto. Então os patriarcas mesmo ofereciam, pegava ali um cordeiro, macho de 1 ano sem defeito, e oferecia ali a Deus em sacrifício. E Deus aspirava aquele sacrifício ali, e simbolicamente os pecados eram perdoados, e o povo era aceito, e os patriarcas ali, as pessoas eram aceitas diante de Deus. Lá no deserto, sabemos que Deus então já abre o céu para Moisés, Êxodo capítulo 25, verso 8, e mostra o tabernáculo celestial que tem, né? E aí Deus fala para Moisés, segundo esse modelo que eu estou te mostrando, façam aí agora móvel, aí no deserto. Por quê? Porque eu quero habitar no meio do povo, vou explanar o plano de salvação para o povo, e vocês vão agora, vou passar para você leis em relação aos sacrifícios que vocês vão prestar a mim, nesse período que vocês, nesse processo de peregrinação aí de vocês, pelo deserto até a entrada de Canaã, até a entrada de terra prometida dentro. E assim seria, e assim foi todo o Velho Testamento, né? Foi esse tipo de sacrifício. Só que Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que na plenitude do tempo, Deus enviaria aqui em Cristo para poder pagar o preço pelo teu pecado e pelo meu pecado, para nos religar novamente diante da presença de Deus. Aí vem Jesus e diz, já não precisa mais aquele sacrifício. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Jesus é quem nos conduz até a Deus, por conta do seu sacrifício que ele fez para nos livrar do quê? Da escravidão do pecado e da morte eterna, que é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, que o livro de Apocalipse fala. Você entende? Então, é graça. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aqui no capítulo 9 até o 11, Paulo está falando com os cristãos de Roma em relação à escolha soberana de Deus em relação a Israel. Aqui o contexto está tratando sobre Israel, né? Sobre Israel, sobre a eleição de Israel, sobre o endurecimento em partes que veio a Israel, até chegar o momento oportuno que o tempo dos gentios, diz a Bíblia, seja cumprido, né? Para que Deus então agora possa olhar novamente para Israel com misericórdia e juntamente com os gentios salvar todos. Entende? É esse contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Ele não está falando a princípio de dons espirituais, nem de dons ministeriais. Ele está falando da escolha soberana de Deus, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus tem feito em toda a história. É isso que o apóstolo Paulo está falando, do capítulo 9 até o capítulo de número 11. E aqui o apóstolo Paulo ele vai relatando que o endurecimento vem em partes para o povo de Israel, até que fosse cumprido o tempo dos gentios ali, em que Deus trabalharia nos gentios, que no caso somos considerados nós diante da Bíblia Sagrada.
E no final, Deus encerraria todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. É isso que Deus tem feito. É a escolha soberana dele. Não estamos aqui porque merecemos, não é méritos nossos. Estamos aqui hoje vivos, em pé, porque é misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a minha vida, sobre a minha família. É misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus. Só que agora eu gostaria de fazer um paralelo e aplicar sim isso para a escolha, esse versículo para a escolha que Deus fez para mim, que Deus fez para a minha vida e para a tua vida. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Eu também aplico isso, eu vou aplicar, não é o que o contexto aqui está dizendo, mas eu vou fazer uma aplicação e dizer que quando Deus te chamou também, naquilo que Ele chamou você para executar diante da sua santa e poderosa presença, e as ferramentas que Ele te deu, colocou na sua mão para que você execute. Porque quando Deus chama a cada um de nós para andarmos com Ele, Ele nos capacita para fazermos aquilo que Ele quer que a gente venhamos a fazer diante da sua santa e poderosa presença. E Deus sabe que nessa caminhada nossa a gente precisa de ferramentas para lutarmos, dons espirituais, para muitos aqui dons ministeriais. Ou seja, naquilo que Deus te chamou para executar diante da sua santa e poderosa presença, Ele te dá ferramentas para você poder fazê-lo. Ele te dá ferramentas para que você possa executar aquilo pelo qual Ele te levantou para que você execute. E ainda que nesse momento você possa ter falhado, ter tropeçado, ou até mesmo ter ficado pelo caminho, e quem sabe você chegou até esse vídeo achando que Deus mudou em relação à sua vida, porque você já não é mais o que você era no começo, porque você falhou, você ficou pelo caminho, você quem sabe voltou até para trás. E aí você diz, eu tinha dons, eu tinha ferramentas, mas por algum problema, por alguma situação adversa que me aconteceu, eu acabei parando. E talvez aquilo que Deus tinha para mim lá no passado já não é o que Deus tem para mim agora. E é nesse sentido que eu venho dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não muda nada. O apóstolo Paulo estava falando que a escolha é soberana e que justamente que Deus não muda. A eleição que Ele faz, ele está feita. Israel, ele tinha um propósito desde os patriarcas. Ele levantou os patriarcas e foi fazendo promessas. E as promessas desde lá do começo até nesse momento não mudou, continua em pé para Israel. Deus só está esperando preencher a plenitude dos gentios, cumprir o tempo dos gentios, para que então Israel e os gentios sejam salvos. Entendeu? Então na eleição de Deus, na escolha soberana dele, Ele não mudou. Ele continua manifestando o seu favor para Israel. Só que Ele tem o momento certo de trazer todos para a tua presença e o nome dele ser glorificado e a palavra de Deus se cumprir. Tá tudo ajustado dentro do cronograma de Deus. E quem sabe você chegou aqui duvidoso e achando que aquilo que Deus teve para você no passado não é o mesmo que Deus tem para você no presente. Quem sabe os seus dons espirituais aí estão enterrados. Mas a chamada que Deus tem para a tua vida, a vocação que Ele colocou sobre a sua vida, os dons até mesmo, seja ele qual for, dom de prosperidade, dom de servir, vários dons que a Bíblia relata que tanto ministeriais como dons espirituais que menciona lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 11. Ou seja qual for a sua vocação pelo qual Deus te levantou, ou os dons que Ele colocou sobre a sua vida, Ele não mudou em relação a você. Continua de pé. Todas as promessas que Deus te fez, continua de pé. Ele não muda. O propósito dele para a tua vida continua o mesmo. O propósito dele para a sua família continua o mesmo. Continua
de pé. Basta você se colocar entendendo isso e permanecer então agora em pé diante da presença de Deus, para que Ele cumpra na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu, para que Ele faça na sua vida aquilo pelo qual Ele te levantou para poder fazer. Só depende de você. Aliás, depende mais de você do que de Deus, porque Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. A palavra é de bênção, a palavra é de vitória, a palavra é de conquista, a palavra é que promessas vão se cumprir. Mas o caminhar ajustado naquilo que Deus te mostrou depende de você e depende de mim. Aí é uma escolha voluntária que você faz a cada dia para permanecer na presença de Deus. E é uma escolha voluntária que eu faço a cada dia para mim poder permanecer na presença de Deus e viver aquilo pelo qual Ele me levantou para que eu viva diante da sua santa e poderosa presença. Então o que eu quero frisar aqui nessa manhã é que os dons, o favor que Deus tem manifestado na tua vida, a vocação que Ele colocou sobre você, seja para ter empresas, seja prosperidade, seja ministério, né? Seja o que for, seja qual for a área que Ele te levantou para você atuar, é sem arrependimento. As ferramentas que Ele te deu e colocou na sua mão para que você exerça aquilo que Ele te chamou para você exercer, é sem arrependimento. Ele não se arrepende. E vale lembrar, para te deixar bem esclarecido, quando Deus te chamou, Ele já sabia que você ia falhar. Quando Deus te chamou, Ele já sabia que você ia tropeçar. Quando Deus te chamou, Ele já sabia que você ia desistir, ou até mesmo pensar em desistir. Quando Deus te chamou, Ele sabia que você ia pecar, que você ia fazer aquilo que o desagradava. Ele sabia que você iria fazer promessas e não iria cumprir. Ele sabia de tudo isso. Mas ainda assim Ele te chamou. Deus nunca é pego de surpresa pelo homem. Nunca Ele é pego de surpresa pelo homem. Quando Deus nos chamou, Ele já está... Deus, Ele já está lá no final da nossa vida. Imagina, Deus é sempre eterno. Ele vê a nossa vida desde o começo até o final. Para Deus não tem segredo. E ninguém o pega de surpresa. Ainda com todas as suas falhas, Ele te escolheu. Não tem aquele louvor da Sara Farias que fala: mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é para Ele. Mais ou menos assim, né? Nesse louvor fala que Deus sabia que a gente falharíamos, que a gente cairíamos, que a gente tropeçaríamos, mas mesmo assim Ele nos escolheu. Escolha soberana de Deus, dádiva de Deus. Não é méritos nossos, é favor merecido dele para a tua vida, para a tua família, para a tua vida que Ele está estendendo para a tua família, para aquelas pessoas que compõem o seu rol de amizades, para a minha vida, para a minha família, para aquelas pessoas que compõem o meu rol de amizades. É misericórdia de Deus, é a escolha soberana de Deus. Então saiba, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, tudo aquilo que Deus falou que você seria nele, está de pé. Foi sem arrependimento a sua chamada, ainda com todas as intempéries, lutas, provas, quedas e coisas ruins que você possa ter passado até nesse exato momento. E quem sabe você chegou, como eu falei aqui, pensativo. Já não tem mais jeito. Deus já mudou o meu respeito. Não, Ele não mudou. O propósito para a tua vida continua o mesmo. A tua vocação é a mesma. Os dons que Ele colocou sobre a sua vida são os mesmos. Basta você caminhar e fazer tudo aquilo ao qual Deus te levantou para fazer, nessa convicção que o Deus que chama é o Deus que capacita, que o Deus que promete é o Deus que cumpre, é o Deus que te auxilia, que não te desampara e que vai fazer você chegar ao lugar que Ele projetou para que você chegue, e o nome dele vai ser glorificado
na sua vida. A posição é sempre tua, o caminhar depende de você. Eu só vim aqui nessa manhã para dizer que tudo aquilo que Deus falou, que você seria nele, que todos os dons e a vocação pela qual ele te chamou são sem arrependimentos, que ele não muda e que tudo que ele te prometeu, todas as ferramentas que ele colocou na sua mão, continua de pé. Basta você caminhar e se colocar a cada dia mais e mais no centro da sua vontade, para ele cumprir na sua vida tudo aquilo que ele tem prometido. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco, meu Pai, diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, e venho render graças, meu Pai, ao teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado. Santo, santo, santo és o Senhor, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, por mostrar que a escolha é soberana tua. E pelo fato do Senhor ter nos mostrado que somos escolhidos de ti, que temos ferramentas dadas por ti, Senhor, e que ainda que falhamos, tropeçamos, caímos, nesta caminhada, Senhor, que estamos desenvolvendo, o Senhor não mudou em relação a nós, Pai. Tudo que o Senhor falou a nosso respeito continua de pé. E eu te louvo e te agradeço por conta disso, Senhor. Nós precisamos muito da sua misericórdia, Pai. Aliás, é só a sua misericórdia, Senhor, que tem nos mantido em pés até aqui, Senhor. Não é intelectualidade nossa, não é capacidade própria nossa, não é nada, Senhor, que não tem nada, como que eu poderia dizer, Senhor, não diz respeito a nós, Senhor, diz respeito ao Senhor, a teu favor sobre as nossas vidas, meu Pai. E eu te louvo e te agradeço por conta disso. Muito obrigado por na eternidade o Senhor ter um projeto e um propósito para nossas vidas, Pai. E por na plenitude dos tempos o Senhor enviar Cristo, a igreja começar por meio dele. E nós hoje sermos, meu Pai, também frutos de tudo isso. E estarmos hoje, meu Pai, tendo esse privilégio de estarmos diante da tua santa e poderosa presença. Eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço porque é profundo, Senhor. Pessoas estão morrendo, descendo a sepultura nessa hora sem a salvação. Há muitos, meu Pai, que estão caindo no inferno, meu Pai, nesta hora porque não quiseram entregar a vida, suas vidas em suas mãos, Pai. E a vida após a morte, a eternidade, meu Pai, longe de ti, é terrível, Senhor, é terrível. Mas pela sua infinita misericórdia, pelo propósito que o Senhor tem também estabelecido para as nossas vidas, hoje estamos aqui, Senhor, sendo alvos da sua misericórdia. E quantos livramentos, meu Pai, temos recebido até aqui da tua parte. Quantos livramentos, Pai, desde a infância temos recebido, para que nesse exato momento, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem em nossa vida pudesse começar a se cumprir, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que no ventre materno, meu Pai, foram vítimas de ataques malignos, Senhor, para que essas vidas não viessem nem a nascer, Pai. Mas até mesmo no ventre materno o Senhor nos guardou, nos protegeu, e não permitiu com que o diabo, meu Pai, acabasse com as nossas vidas antes mesmo de virmos para este mundo. E até aqui, Senhor, quantas coisas passamos, por quantos caminhos difíceis, Pai, percorremos, quantos lugares, meu Pai, tenebrosos cada um de nós passamos, mas as suas mãos estavam lá, Senhor, nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, cuidando de cada um de nós. Garantindo, Senhor, a nossa chegada até aqui, Senhor, porque o Senhor também via esse momento na eternidade, Pai, e sabia que estaríamos diante da tua santa e poderosa presença, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor. Somos frutos da sua misericórdia, da tua escolha soberana, Pai.
E eu te agradeço por tudo isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos livramentos, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Muito obrigado por cada providência tua, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias aqui representadas, sobre nossos ministérios, sobre os negócios dos teus filhos, meu Pai, que aqui estão representados também, e sobre tudo aquilo que engloba a nossa vida, meu Pai, que tem a ver também contigo. Eu te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado, meu Pai, pela família que tu nos deste, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela força e o vigor que o Senhor tem nos dado, por cada porta que o Senhor abriu até aqui, Senhor, eu te agradeço. Mas também te agradeço, meu Pai, por cada porta que o Senhor fechou, sabendo o Senhor que não seria a porta que iria nos beneficiar, Senhor, mas que pelo contrário, ainda que fosse elas boas aos nossos olhos, o Senhor que conhece, meu Pai, e habita a eternidade, sabia que seriam portas que poderiam de alguma maneira nos afastar de Ti. Obrigado, meu Pai, por permanecer cuidando de cada um de nós, meu Pai, cuidando dos nossos familiares. Obrigado, meu Pai, por continuar suprindo as nossas necessidades. E por o Senhor estar, meu Pai, agindo em nossas vidas, em nosso meio, como bem lhe apraz, Senhor. Eu te agradeço nessa manhã por tudo, Pai. E te peço, abençoe cada uma dessas famílias que chegou até esse vídeo. Abençoe cada uma dessas vidas, cada família aqui representada, Pai, eu te peço. Supre cada uma das suas necessidades, Pai. Entra com a vitória que o teu filho e a tua filha tanto necessitam, independente da área, Senhor. E que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Pai, tome cada uma dessas vidas em tuas mãos, oro por cada pedido de oração, movimente as águas, dê vitória, cura, liberta, transforma os teus filhos. E nos ajude a permanecermos em pés, firmes, avantes, sentindo tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas, Pai. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, te peço a tua paz, peço alegria no teu Espírito Santo em nossos corações nessa hora. E que o Senhor permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. Obrigado por tudo, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus, para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.